1 Coríntios capítulo 15, e domingo passado eu não tive a oportunidade de terminar, mas hoje eu tenho um pouco mais de tempo para falar sobre a igreja vencedora. E igreja, eu tenho dito aqui para aqueles que são novos, não é prédio de paredes e nome e placa na frente, mas a igreja, se você ler o Novo Testamento, somos nós. A própria palavra igreja significa eclésia, esse nome no grego significa os que foram chamados para fora. Todos aqueles que responderam aos chamados de Deus foram transformados naquilo que eu e você somos hoje, a igreja de Jesus Cristo. Diga aleluia. Ok? Então, eu tenho falado algumas coisas sobre isso, e o apóstolo Paulo, com muita propriedade, Deus deu muito entendimento para que ele mostrasse para mim e para você quem realmente nós somos. Porque essa identidade que já está estabelecida e já foi estabelecida, ouça isso, queridos, ela tem que estar muito viva no nosso coração para nós podermos combater o bom combate da fé. O combate que eu e você enfrentamos é um combate espiritual. Não venha me dizer que o mundo é assim mesmo. Não, o mundo não é assim mesmo. O mundo está assim por causa de uma força espiritual, por causa de uma ação espiritual maligna. Nunca foi programação de Deus que o homem vivesse na destruição. É interessante que você chega para cada pessoa sobre a face da terra e pergunta a ela: você quer ser bem-sucedido? Você quer ser uma pessoa feliz? Todo mundo, claro. E por que isso não acontece? Boa pergunta. Porque há uma influência, há uma raiz nisso aí. Há uma natureza que precisa ser trocada. E a igreja nada mais é do que aqueles que foram restaurados. Diga aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 15, no verso número 54, o apóstolo Paulo, ele estava falando dessa palavra, da transformação. E ele disse assim, falando em relação ao corpo corruptível, o dia que nós estivermos com o Senhor para sempre, mas há algo que ele diz aqui depois que eu quero que você entenda. E quando este corpo corruptível, 1 Coríntios 15, 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, e nós lemos isso aqui, olhem para mim, essa palavra que está escrita lá em Isaías 25, verso 8 e 9, Então Paulo agora está falando da verdadeira transformação. Nós saímos da morte espiritual para a vida. Quem tem Jesus no coração tem vida. Dá um amém mais animado. Aleluia. Então diz assim, a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A vitória da vida. Ouça bem, verso 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Veja, vamos pular para o 57, então Deus diz assim, graças a Ele, graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Isso aqui eu falei em relação à vitória da nossa natureza, né? Eu falei no domingo sobre isso. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos ter a vida. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Então nós fomos transformados por natureza, mas se a minha natureza é uma natureza vencedora, e eu quero que você entenda que agora eu preciso aprender a andar em vitória. É o verso que então eu li contigo, que está lá em 2 Coríntios, um pouquinho à frente, no capítulo 2, no verso 14. Paulo então diz novamente, graças. E ele diz assim, porém a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Está escrito sempre, está. Então eu mostrei para vocês aqui esse paralelo dos dois versos de nós temos a vitória por natureza, e agora nós precisamos aprender a andar com Deus, ser direcionado, ser instruído, ter a sabedoria dEle em alta, para nós nos posicionarmos diante das situações pelo foco de Deus, pelo pensamento de Deus, para que eu e você possamos exercer aquilo que Ele fala, aquilo que Ele mostra, não o que eu acho, o que eu penso. Dessa maneira, nós vamos ser conduzidos em triunfo, diga aleluia. E não terá uma situação que nós não vamos transportar, não vamos passá-la. Então, eu tinha dito algo aqui para você sobre isso, que o nome da igreja está ligado intimamente à vitória da cruz. Você tem que olhar, e nós temos que olhar dessa maneira. E eu nessa noite eu quero
mais uma vez, reforçar isso no teu espírito. Não olhe para fora, na realidade natural daquilo que eu estou vivendo, para concluir alguma coisa. Não tire conclusão das coisas do lado de fora. Tire conclusão daquilo que já foi escrito, já aquilo que é a verdade como um fato da palavra. E eu sei que não tem como muitas vezes nós entendermos com a cabeça, não querer entender com a cabeça. Abre o teu coração para acreditar. O que eu estou falando aqui no domingo à noite, você precisa acreditar. Diga para o teu irmão, você precisa acreditar. Com Deus, você quer andar com Deus, então você tem que crer nele. Certa vez os discípulos, está lá em João, chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o que a gente precisa fazer para fazer as obras? Olha, mostra aí o que a gente tem que fazer, a gente quer fazer a obra de Deus e tal. E Jesus falou assim: a obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim. Olha só. Então, o que eu estou compartilhando com você, você tem que abrir o teu coração e acreditar, porque está escrito. A nossa natureza, que é a natureza nova da qual nós somos a igreja, corpo de Cristo, nasceu da vitória de Jesus sobre as trevas. Então, por natureza, nós somos vencedores. Então, eu posso dar uma declaração que eu sou um vencedor. Pastor, não dá para dar essa declaração, porque com o que eu estou vivendo, a situação que eu estou, é estranho falar isso. Claro, porque o teu ponto de referência é um ponto da naturalidade. A referência para nós vencermos, gente, é a referência do que está escrito. E daqui eu parto para viver. Vai pegando isso aos pouquinhos, você vai pegar. Uma outra coisa que a gente tinha falado, que a igreja, ela nasceu da vitória de Jesus na cruz. Então, vitória, repita comigo, vitória é a natureza da igreja. Jesus fez o trabalho. Agora nós vamos assumir o trabalho que foi feito. Nós vamos abraçar a natureza que venceu. Se você é nova criatura, és um vencedor. Vou repetir, se és nova criatura, és um vencedor. É a natureza. É dessa natureza que eu tenho que focar. Eu parto desse ponto, da natureza. A minha natureza é vencedora porque Jesus venceu. Ele comprou a nossa natureza vencedora. Diga aleluia. Então, quando Paulo declara, e nós conhecemos isso em Romanos capítulo 8, no verso 37, Paulo, depois de citar várias situações, ele disse: nós somos mais que vencedores. Olha que coisa tremenda. Nós somos mais que vencedores em todas essas coisas, e ele fala antes a respeito de tribulação, de luta, de testes, de provas, de perseguições, e ele declara: nós somos mais do que vencedores. Nós somos, diga, eu sou mais do que vencedor. Nós temos que aprender a começar a declarar verdades e fatos que já estão estabelecidos há milênios, 2 milênios e mais um pouquinho. Então Paulo declara em Romanos 8:37 que ser a igreja é ser um vencedor. Bom, pastor, eu estou começando a compreender. Então, então é a natureza, a minha nova natureza é vencedora, é. Bom, então agora o que eu preciso? Eu preciso aprender a andar em vitória, nós vamos chegar lá. No próximo domingo você não pode faltar, tem que estar aqui. Eu vou continuar a falar sobre isso. Eu disse para você, nós temos que entrar em 2010 posicionado da maneira certa. A gente sabe disso, é fundamental. Até um jogador de futebol sabe, o cara que é bom, ele está no lugar certo para fazer o gol. É verdade ou não? É brincadeira, né? Então tem cara aí que jogando futebol com 37, 40 anos e faz gol, por quê? Não tem um negócio dentro dele que ele está sempre na posição certa. Então nós precisamos partir para as situações que nós vivemos da posição certa. Nós temos que olhar para as situações que enfrentamos pela via de Deus, pela palavra, pela nossa nova natureza. Pastor, mas eu sou o cara mais quebradinho sobre a face da terra. Não, você está assim. De repente você não aprendeu nada sobre a verdade, sobre quem é a igreja,
sobre a natureza da igreja, sobre a obra de Jesus, que uma boa parte da igreja não sabe nada sobre isso. Mas uma vez que você aprende, agora você tem por verdades no teu coração todo o entendimento e a sabedoria para você se posicionar para vencer. Diga aleluia, seria covardia, gente, seria covardia Deus fazer uma obra tão maravilhosa na cruz do Calvário e deixar a sua igreja aí apanhando das trevas. Ora, se ele venceu as trevas, ele nos deu condição via a sua verdade e o trabalho que ele fez na cruz do Calvário, nos transformando em novas criaturas, na natureza dele, para que eu e você agora aprendamos a viver e a andar em vitória. Diga amém. Ah, pastor, tudo que eu quero é vitória, mas temos que aprender. Aprender a combater, aprender a se posicionar, aprender a se conduzir, a regular a nossa vida pela verdade. Não deixe nada interferir isso. Quando nós olhamos a nossa situação ao redor, não é essa situação aí que é a verdadeira verdade. A verdade está aqui, aleluia. E uma vez que eu me posiciono como Deus fez, eu posso olhar agora de que maneira eu vou me posicionar e debaixo da instrução de Deus eu vou ver as situações ao meu redor sendo transformadas, mudadas. Diga aleluia. Então, ser a igreja é ser um vencedor. Que coisa maravilhosa isso, gente. Eu não sei porque a igreja do Senhor não tem alegria de saber disso. Entende? Em relação às trevas, é inimigo derrotado. A igreja é vencedora. Está declarado em Efésios que os principados e potestades estão debaixo dos pés da igreja, corpo de Cristo. Então, a autoridade no nosso coração suficiente, porque nós somos de Deus, e o selo do Espírito Santo está dentro de você, para nós nos posicionarmos e vencermos. Confronto sempre nós vamos ter, mas a Bíblia declara que nós vencemos todos os confrontos. Deixa eu prosseguir que eu vou te ajudar a entender isso. Então, declaro para você isso, eu sou um vencedor, porque nós somos a igreja. A igreja não foi uma obra, não estou falando de paredes, entenda isso nessa noite, não estou falando de parede, de prédio, não estou falando de placa, de denominação. A igreja aqui é você é nova criatura, você é igreja. A igreja não foi uma ideia do homem, esse livro não foi escrito por homens, ok? Não é uma ideia do homem, bolou um negócio lá, meu nome agora é igreja, eu sou igreja e tal. Isso tudo aqui quem fez foi Deus, era plano dele. Então nós nos encaixamos ao propósito dele. Nós somos a igreja, então sou um vencedor porque eu sou a igreja do Senhor. Você também é. Esse nome, ele é tão maravilhoso e essa nossa condição, nós todos os dias, nós deveríamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar, para que trouxesse mais entendimento a respeito de quem somos. Você não está mais sem aliança. Você tem uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro que existe. E a aliança por natureza, a natureza dele está em você. Está em mim. Diga aleluia. Então, ser um vencedor, e agora preste atenção no que eu quero te falar, ainda é uma condição muito questionada pela mente da igreja. Por quê? Porque ela quer conhecer Deus pela mente, não vai dar certo. Quantos creem que aquilo que está escrito nesse livro é a verdade? Você crê mesmo? Então você tem que abrir o teu coração e receber isso. Está escrito? Então é exatamente o que está escrito. Diga aleluia. Mas o que acontece? Nós fomos treinados durante muitos anos a questionar muitas coisas. Não faz sentido para a minha cabeça, não é lógico, a razão não consegue colocar o 2 mais 2, está dando um 9, que negócio é esse? Tem alguma coisa e tal. Aí a gente tende a descartar. Há uma tendência da naturalidade do homem a desacreditar nisso, não é bem assim. Como é que não é bem assim? Que maneira é essa de eu declarar? É uma declaração de questionamento da mente sobre esse livro. E você, para andar em vitória, você tem que acreditar em Deus. Se Deus disser é pedra, aleluia. É assim que funciona.
para você entender como é que isso funciona na tua vida e na minha, para nós vencermos situações. Em Mateus capítulo 14, aquela passagem que todos nós conhecemos. Jesus ele vem andando por sobre o mar. Aí chega perto dos discípulos, ficam apavorados com medo. Aí Pedro olha para ele: és tu, Senhor? Sou. Então, olha, se é você, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Mitidão, né? E aí Jesus falou assim: vem! Palavra. Aqui, é a mesma que está aqui, aleluia. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Você foi ou não? Já foi escrito. Jesus mandou uma palavra, a palavra de Deus é a palavra. E Jesus não quer saber se é água, se é cimento. Ele falou: vem. O que é mais incrível é que Pedro, ele não pegou isso, ele está de brincadeira comigo. Como é que eu vou? A hora que eu botar o pé para fora, eu vou... Pedro, de imediato, diz lá na passagem que ele coloca o pé para fora do barco e ele anda sobre as águas. Pergunto eu para você, ó nobre igreja do Senhor. Pedro anda sobre as águas porque ele pensou 2 mais 2 são 4, lei da gravidade e tal. Não, ele descartou isso. Ele tirou as coisas da mente, do questionamento da mente, e simplesmente acreditou numa palavra que foi dada. E ele agiu, esse é que é o detalhe. Enquanto ele estava lá no barco, nada acontecia. Jesus já tinha dado a palavra: vem, e ele, já vou, já vou, e não saía do barco. Enquanto ele não saiu do barco, nada aconteceu. Mas entende que quando Deus dá uma palavra, nós precisamos agir em cima da palavra dada. Se Deus disse que a igreja é vencedora por natureza, ela é. Amém foi pouco, mas tudo bem. Oh, Jesus, ajuda essa igreja. Ela é. Pastor, eu só estou concordando. Amém, está escrito. Nós vamos precisar, aí é que é o detalhe. Nós vamos precisar usar isso na prática. Nós vamos ter que posicionar a nossa vida nas situações que enfrentamos na prática em relação a isso. É vencedor, então nós somos vencedores. A muralha é enorme, intransponível. Naturalmente não dá para vencer essa barreira. Como eu sempre tenho dito, estamos mais do que encalacrados. Naturalmente não tem solução, mas eu creio, está escrito, então eu sou o vencedor, então vou vencer. Você ficou animadinho para dar essa declaração. Não, não é animadinho para dar essa declaração, é uma declaração com base no que Deus já fez, Ele escreveu. Pastor, mas então, esse negócio está na minha frente, como é que some? Deus, o poder dEle vai lá e retira isso, transforma. Da mesma maneira que Pedro colocou o pé para fora e andou por sobre as águas. Você crê no que está escrito? Eu tenho que repetir isso e colocando aos pouquinhos. Eu sei, um dia eu também não enxergava assim. Muitos não enxergavam, mas esse aqui é o ponto que muda a nossa vida para sempre. É saber realmente no nosso coração e acreditar em quem realmente somos. Você não é essa carteira de identidade IFP 6432. Você é filho do Deus Altíssimo. Tem uma identidade que a palavra mostra muito clara. Domingo de manhã eu estou falando sobre isso. Vem para cá no próximo domingo de manhã. Nós precisamos enxergar isso. Então, ser um vencedor, ouça bem, é uma condição muito questionada na mente. E por outro lado, é a condição menos entendida no coração da própria igreja. Sabe por quê? Porque não se abre para compreender isso. Não dá para entender na mente, fecha o coração. Não faça isso. Eu sempre conto essa história, né? Eu tinha um colega médico, nós trabalhávamos, ele estava sempre passando no ambulatório de pediatria, e volta e meia ele passava umas situações na vida dele, complicadas. Aí ele sabia que eu era pastor e chegava para mim: Elinho, me fala um pouquinho aí da Bíblia, aí, conta umas histórias para mim. Eu já sabia, tem que ter paciência com cabra. Aí ia lá, começava a falar algumas coisas para ele e tal, e quando eu começava a falar umas coisas, ele chegava: para, não dá. Aí ele ficava assim: não dá para entender. Rapaz, eu ficava falando para ele: você quer entender com a cabeça.
Esse livro, a proposta de Deus, não é que o homem entenda com a cabeça, é que o homem acredite nele. Se você não acreditar em Deus, não vou andar com Ele, não vamos ver vitórias, porque Ele é o Deus sobrenatural. Se Ele é sobrenatural no que Ele faz, naquilo que Ele é, não tem como entender com a cabeça. Dá para entender que Jesus está aqui, está em todos os lugares da face da terra? Dá para entender que Deus controla todas as situações? E aquilo que você ora, a situação que você vive, Ele sabe cuidar de você, e ao mesmo tempo com mais não sei quantos bilhões de pessoas, e milhões, não dá para entender. Não dá. Mas nós abrimos o nosso coração para acreditar, nós vamos ver os resultados acontecendo, a manifestação do poder de Deus acontece, diga aleluia. Não há uma situação sobre a face da terra que você não vença com Deus. Não há uma. Pastor, é dessa maneira? Claro que é dessa maneira, está escrito nesse livro. Não vencemos que somos inteligentes, não dá, com a cabeça não vai dar certo. Então, a pessoa fecha o coração para compreender isso, que não faz sentido na cabeça. Não seja uma pessoa que ande com Deus com a cabeça. Abra o teu coração, ande com o teu coração, diga aleluia. Essa é a dificuldade de muitos receberem a Jesus, porque são tão racionais, são tão científicos de tantas coisas. No meio onde eu trabalhava, o pessoal chega até a brincar, pastor, meu Deus, eu acredito naquela... É brincadeira, é coração, gente. Diga aleluia. Então, na prática, nós vemos que muitas pessoas se abrem para receber de Deus da maneira errada. Quebre nessa noite isso. Não venha para cá preparado para entender de cabeça. Venha aqui preparado para falar, Senhor, fala o meu coração, eu vou abrir meu coração para Ti, fala lá dentro. Diga aleluia. Nós somos muitas vezes governados por um sentimento. Esse é um perigo. O que eu sinto? Eu sinto assim, sinto assado. Eu estou me sentindo isso, aquilo, outro. E a gente tende a acreditar naquilo que a gente sente. A gente tende a acreditar que a nossa vida não dá certo, que a nossa vida é um fracasso, por várias experiências ou situações, mas para aí, Deus quer ajeitar isso, Ele quer mudar essa situação. E nós temos que abrir o nosso coração para isso, gente. Senão nós nunca vamos sair disso. Nós temos que ser dirigidos, entendam bem, a igreja vencedora, e essa é a palavra que nós lemos ali, ela é dirigida por uma crença. Então, quando Deus me conduz para a vitória, eu estou sendo conduzido com base naquilo que Ele diz. Se isso faz lógica, não estou nem aí. Geralmente não faz lógica. Qual é a declaração de Paulo em 2 Coríntios? Abra lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Visto que andamos, que vivemos, que regulamos a nossa vida, e conduzimos a nossa vida por convicção, por crença, e não pelo que vemos. O que eu e você vemos? Dificuldade, tribulação, luta. Parece que nós somos programados a só ver o lado negativo. Se um pensamento vem de ruim, já puxa um outro pior ainda. É assim. É assim que o mundo está vivendo. E as pessoas estão mais para baixo, estão mais deprimidas, sem alegria, tristes. Não tem como. Se nós vamos viver nesse mundo sem Deus, não vai dar. Diga aleluia. Então ouça isso que eu quero te falar aqui. Paulo diz lá então, visto que andamos por e não pelo quê? Ele está posicionando muito bem, andamos com Deus e somos conduzidos como igreja vencedora, somos conduzidos por crença, por acreditar que se Deus disse, então é isso que vai acontecer. Se Ele disse que te protege, Ele te protege. Se Ele disse que cuida de você, Ele cuida de você. Aleluia! Então, se eu e você, nós abrirmos mão da condição, se a gente abre mão da condição de vencedores, desse estado, dessa natureza de vencedores, por uma realidade natural que me afronta e diz que você não é, que eu não sou, que daqui você não passa, você é um fracassado, você é um derrotado, olha aí a tua vida, olha a tua carteira, olha a tua situação,
você está enfrentando isso. Se nós abrirmos mão, nós vamos abrir mão, ouça bem o que eu quero te falar, nós vamos abrir mão de lutar pela vitória, com base na nossa crença. É a crença em ação que nos faz vencer. E Pedro andou por sobre as águas, gente, isso é sobrenatural, porque ele creu na palavra que Jesus disse: vem, garoto. Ele foi. Essa passagem, para mim, ela é assim, ela é extensa para nos falar sobre fé, sobre contexto de fé, sobre maneira de viver, tremenda. Pastor, mas como é que essa realidade ela muda na minha vida? Porque eu já estou enfrentando ela há vários anos, eu já estou nessa situação, eu estou com esse diagnóstico, eu tenho essa doença crônica e tal. Você tem que acreditar no que Deus escreveu. E começar agora a conduzir a sua vida, a ter uma condução com base no que está escrito. Isso envolve mudança de pensamento, ouça, isso envolve mudança do tipo de palavra que sai da nossa boca. O amém foi pouco, mas... aquilo que a gente vive tende a gritar, tem uma voz dizendo: daqui você não passa, e a gente murcha. Claro, naturalmente não tem como vencer. Se todos os problemas que o homem ele enfrentasse, ele vencesse, maravilha, mas não é isso que está acontecendo, e cada vez fica pior. Essa é a prova de que o mundo é um mundo do espírito. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Temos que crer, eu não posso abrir mão. Repita comigo: é a crença que me faz vencer. A crença em quê? A crença no que Deus escreveu, na sua palavra. Principalmente, e a começar por isso, a crença em relação a quem somos. A crença em relação ao que Deus fez na cruz do Calvário, fazendo de mim e de você novas criaturas, fazendo a igreja, Ele morando em nós. E o que está escrito a respeito da igreja? Muitas coisas. Mais uma vez, diga comigo: é a minha crença que me faz vencer. Que quando eu acredito, eu sou conduzido por Deus, Ele me dá vitória. Preste bem atenção, eu não estou extraindo a minha vitória. Não sou eu, não vou lá esmurrar para quebrar situações e mudar. É Deus quem faz isso. Com base no que, pastor? Na crença. Por que Pedro andou? Porque Deus deu uma palavra, ele creu, botou o pé, ele viu isso. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, verso 4. Quem está pegando, diga aleluia. Aleluia. Pastor, vai empurrando que eu vou pegar no tranco. Amém, é o que eu estou fazendo. Esses domingos eu estou te empurrando, você vai pegar no tranco. Está debreando aí e tal, ainda não pegou ainda, está pipocando, mas vai pegar. Fala para o teu irmão, você vai pegar. Eu já disse para vocês, nós temos que criar esse hábito de tornar a ouvir aquilo que a gente está ouvindo. Então pega lá o CD e torna a ouvir de novo. O pastor falou uns negócios, peraí, deixa eu ouvir de novo, deixa eu ouvir de novo. Eu faço isso, queridos. Constantemente, quase todos os dias eu estou ouvindo mensagens. A palavra. Você vai pegar. Nem que eu tenha que te botar ladeira abaixo. Pastor, mas se eu tiver sem freio... Não, calma aí. 1 João 5,4. Todo o que é nascido de Deus. Quem são os nascidos de Deus? A igreja. Os nascidos de Deus são a igreja. A igreja é o nascido de Deus. Então essa é a condição. É a natureza vencedora. Nós já temos. E está escrito então, então por natureza eu sou um vencedor. Eu já estou qualificado. Você também. Você é a igreja, eu também sou. Então nós somos vencedores. Mas está escrito aí que todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo, as situações que todo mundo enfrenta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa... não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a situação fala à minha cabeça,
não é com base na inteligência, não é com base no cérebro, é com base em quanto eu quero acreditar e eu abro meu coração para acreditar de Deus. As pessoas que são mais abençoadas por Deus são as pessoas mais simples. Elas descartam a cabeça e seguram o coração. Vá comigo a Provérbios, capítulo 3, verso 5. Está escrito aí, confia no Senhor com o teu cérebro, com a tua mente, com o tico e o teco. Confia no Senhor de todo o teu e não te estribes, não te apoie no teu entendimento natural. Pastor, que maneira doida que Deus resolveu para nós andarmos com Ele. Pode ser doida para a gente, mas que dá certo, dá. Então a gente tem que só ser destreinado. Destreinado ao quê? A descartar as coisas cerebralmente, naturalmente, de raciocínio, de lógica, para acreditar no que Deus disse. Então, todo que é nascido de Deus é a igreja, é vencedor. Está escrito vence, não está escrito talvez, não está escrito algumas, está escrito que vence. Está escrito que vence. Para pensar um pouquinho nisso. Se você é a igreja do Senhor, aquilo que você enfrenta, Deus está contigo via palavra para te dar vitória. Para te dar vitória. Pastor, mas há 10 anos eu sou da igreja, eu sou de Jesus, mas eu não vejo vitória, eu só estou perdendo de goleada. Também você não sabe nada sobre quem você é. Eu sei, eu tenho 44 anos, nasci lá em Governador Valadares. Não. A sua identidade da palavra, quem você é em Cristo Jesus, a natureza, o Deus que te acompanha, está contigo. Sabia, Deus não entra para perder, nunca entrou, Ele só entra para ganhar, Ele é Deus. Por que Ele não te daria vitória? Alguém está pegando isso nessa noite? Ajuda, Jesus, ajuda! Ajuda. Então a vitória... Dá mais 5 minutos, eu preciso colocar isso no teu coração. Nós vamos continuar compartilhando domingo à noite. A vitória de Jesus sobre o inferno na cruz do Calvário é fato consumado, estabelecido para sempre, é a realidade eterna. Agora ouça isso, eu não venço os problemas abraçando os sentimentos que eles provocam. O que o sentimento provoca? Dizer que eu estou liquidado, que daqui eu não passo, que eu não vou ver nunca aquilo que eu estou esperando. É dessa maneira que a maioria das pessoas se posicionam, não tem outra maneira. Mas nós temos, pela palavra, uma vez que nós somos a igreja, acreditar que Deus trará mudança. Diga aleluia. Não vencemos, não vencemos. Então eu tenho que sair desse posicionamento. Eu tenho que lidar com isso aí de maneira própria. Nós não vencemos os problemas com o sentimento que eles provocam. Ouça bem, nós vencemos os problemas, eu e você, só vencemos os problemas com a crença sobre o fato de que Jesus nos fez vencedores sobre os problemas. Não sou eu, é Ele quem me dá a vitória via a sua verdade. É Ele quem me dá a vitória via a sua verdade crida e executada. Estou pegando, eu creio, e não faz nada com o que eu creio, não dá certo. Eu creio, quando eu digo eu creio, há uma necessidade de execução imperativa, isso aí é óbvio, vai ter que seguir. A fé sem ação não funciona, porque depositar crença em Deus é se posicionar para executar aquilo. Alguém está compreendendo? Pedro disse, eu creio, mandou uma palavra, vem, eu creio, aleluia, aleluia, e dentro do barco, eu creio, aleluia, dentro do barco, aleluia, eu creio. Aí Jesus, está maluco, rapaz?
Tu está gritando aí, aleluia, glória a Deus, eu creio. E aí? Amém, eu creio, amém, amém. Deus deu uma palavra, o homem tem que executar. Vem. Ele pode sim dar um aleluia, glória a Deus, meter o pé para fora, meter o pé na jaca, aleluia. Muitas vezes, querido, o que está faltando só é o seguinte: você tem verdade, tem coisas que estão aí no teu coração, você crê da palavra, mas você não põe o pé na jaca. Fala para o teu irmão, põe o pé na jaca. É verdade, pastor, é verdade, olha só, eu estou aqui igual um bobão, segurando, eu creio, dou aleluia, dou glória a Deus, eu tenho que botar o pé na jaca, é isso aí, eu peguei, captei a mensagem, vou botar o pé na jaca. Pedro foi lá, botou o pé para fora do barco e andou na frente de todo mundo. Pegou isso aí? Deixa eu terminar com essa frase aqui para te ajudar isso aí. Eu não sou, ouça bem, um vencedor porque sinto que sou. Eu vou repetir. Nós não somos vencedores porque sentimos que somos. Isso é muito pouco. E sentimento para Deus não funciona, porque ora hoje eu sinto. Como é que é? Está sentindo? Estou. E agora? Não estou mais. E agora? Já foi, já não estou. Porque a hora a gente sente uma coisa, a hora sente outra. Por quê? Porque isso é mutável. Variações. Hoje estava um dia bonito, agora já está batendo uma chuvinha. Daqui a pouco limpa tudo de novo e tal. Olha aí, que maravilha. Então, se está chovendo, segura a peteca aí, vamos nessa. Eu não sou, ouça isso, igreja. Eu não sou um vencedor porque sinto que sou. Ou porque tudo vai como eu gostaria que fosse. Isso é que o inferno sugere para você. Você não é vencedor, você está cheio de problema. Olha só. E a gente cai de patinho, e a gente concorda. É verdade. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu não sou um vencedor porque tudo vai como eu gostaria que fosse. Eu sou um vencedor porque é a minha natureza vencer. Não importa a situação que a gente enfrente. Deus disse, então é exatamente como Deus disse. Diga aleluia isso aí. Olha aí, não se distrai não, olha para cá. Isso aqui é legal, pega isso, você tem que botar isso para dentro, você está te ajudando. Porque você tem que ter alguma coisa para você se levantar e dizer, olha, essa muralha vai cair 2010, não vai ficar mais aí. Se isso não entrar no teu espírito, como é que a muralha vai cair? Então ouça bem o que eu quero te falar. Ser um vencedor não é uma faixa externa carregando que está dizendo, eu estou sem problemas. Então, nós enfrentamos problemas e situações, e lutas. Eu não tenho dificuldades. Se você disser para mim que não tem dificuldade, meu irmão, eu vou te catucar que você deve ser ET. E deve ter vindo de Varginha. Não existe isso. Então ouça, a vitória que vence o mundo não é só o desejo de ver as coisas mudarem. Tem muito crente fazendo isso só no desejo. E faz outra coisa que é pior. A vitória que vence o mundo não é ficar reclamando de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que acontece. Não vai te ajudar em nada para você vencer. Outra coisa também, a vitória que vence o mundo, com base em 1 João 5:4 que nós lemos, ouça bem isso, não é fingir que os problemas não existem. Eles estão aí, mas eles serão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Glória! A vitória que vence o mundo é o exercício da crença em nossa nova natureza.
Se Deus disse que eu posso, eu não quero saber o que eu estou sentindo, eu posso. Se Ele disse que eu tenho, eu tenho. Alguém está entendendo? Se Ele disse que eu sou, eu sou. É esse posicionamento que está faltando. Quando, pastor? Quando eu estiver enfrentando as situações. Com base no que, então, que eu faço isso? Com base no que Deus escreveu. Se Deus disse que eu sou, eu sou. Quem sou eu para discordar dele? Eu estou discordando porque eu não sinto que eu sou. Eu estou discordando porque o que eu olho ao meu redor não é bem isso. Se eu quero ver as coisas mudarem, eu tenho que concordar com Deus rapidinho. Uma crença com aquilo que Ele fala. Diga aleluia! E eu digo isso para você, os problemas, as dificuldades, as lutas da vida não são derrotas. Não são derrotas. Na verdade, os problemas, as dificuldades, elas são alavancas para a vitória que vem de Deus quando nós cremos nele. Guarde isso, os problemas, as dificuldades, as lutas da vida não são derrotas. Então não confunda ser um vencedor por enfrentar problemas, que todos nós enfrentamos. Um vencedor, o nome já está dizendo, aquele que venceu, aquele que lutou e venceu, diga aleluia. Eu nunca vi alguém ganhar uma faixa de vencedor sem lutar. Cruzar lá a linha de chegada sem ter se preparado e todo o sacrifício, o esforço daquele combate ou daquela luta, nunca vi isso. O inferno sabe disso. Então, as lutas que nós enfrentamos, nós já temos por natureza o direito da vitória. É teu direito vencer as lutas da vida. Fala para o teu irmão, é teu direito vencer as lutas da vida. Pastor, mas por que eu não estou vencendo? Porque você está acreditando em qualquer coisa, menos na Bíblia. Eu estou acreditando no que o diabo fala, no que a muralha diz, no que eu sinto, no que a minha vizinha fofoqueira falou. Eu estou acreditando em tudo, no que está na notícia no jornal, mas menos na palavra. Aí não vai dar certo. O que Deus requer de mim e de você é que nós creiamos nele. É só isso. Mas só isso aí faz uma jornada diferente. Claro, eu creio nele, me posiciono, a ação minha ela é correspondente à minha crença, eu vejo as coisas começarem a mudar. Diga aleluia. E nós vamos embora, vencendo uma, vencendo duas, vencendo três. Quando a gente olha, a nossa vida já começa a ter toda, Deus vai mexendo, vai transformando, vai tocando na família, vai trazendo resultados, aleluia. Isso não vem do nada, gente, isso vem porque nós resolvemos acreditar e nos posicionar nisso aí. Diga glória a Deus. É Deus quem nos dá a vitória. Nós temos que crer nessa posição, nessa natureza. Deu para pegar um pouco? Eu sugiro que você ouça mais sobre isso. Ouça o CD, quantas vezes forem necessárias. Vamos continuar falando sobre isso, que eu ainda tenho umas coisas preciosas falando sobre condução. A igreja em 2010, ou a igreja que somos nós, que vê resultados, é uma igreja que é conduzida. É uma igreja que é entregue, Deus me conduz, eu não parto para fazer o que eu acho, aí Senhor, me abençoa, não vai dar certo. Eu tenho o meu plano, eu idealizo aquilo que eu quero, e peço Deus para me abençoar, é covardia. Não, a igreja que é abençoada é a igreja que faz o plano e o propósito que Ele tem para nós, nós somos a igreja. Pastor, para isso eu tenho que abrir mão, eu tenho que me submeter, vamos conversar sobre isso no próximo domingo, diga aleluia. Aí está o grande segredo também. Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia.